Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 17 até o 21. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 17 até o 21. Nós vamos ficar de pé para lermos esta palavra. Amém? Diz a palavra de Deus. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Nós vamos orar. Senhor, nós te louvamos por esta palavra, Pai, porque eu sei que tu has de falar ao nosso coração nesta noite de uma forma grandiosa, trazendo-nos, ó Deus, a direção certa, para que nós possamos nos colocar diante do teu altar de uma forma que lhe seja agradável. Ó Senhor, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Os irmãos podem assentar-se. Queridos, amados e revoltados. Veja, amados e revoltados. Quantas vezes nós somos revoltados? Quantas vezes nós nos colocamos como revoltados diante do Senhor? Às vezes, amados, nossas ações, nossas atitudes mostram-nos como revoltados, como pessoas que não entendem a mensagem de Cristo, que não compreendem a palavra do Todo-Poderoso e andamos segundo os nossos próprios interesses. No entanto, não deixamos de ser amados pelo Senhor. Haja vista que o amor do Senhor para conosco, ele é irrestrito, é contínuo, ele não cessa. Deus nos ama de uma forma profunda, de uma forma gloriosa, de uma forma grandiosa. A ele, portanto, seja toda a honra e toda a glória, hoje e para sempre. E esse texto que nós lemos, amados, chama-nos a atenção para um jovem que revoltou-se contra tudo quanto tinha. Haja vista que a palavra diz que ele tinha tudo. Era um jovem rico, era um jovem bem-sucedido. Seu pai tinha bens, tinha tudo. Ele tinha conforto, ele tinha onde morar, ele tinha uma casa, ele tinha tudo. No entanto, ele achou que não estava bom. Ele revoltou-se contra a sua própria situação. No entanto, não deixou de ser amado por seu pai. Falamos, amados, a respeito da parábola do filho pródigo, a mais conhecida das parábolas de Cristo Jesus, o filho pródigo. Você sabe o que significa pródigo? Você já parou para pensar o que é pródigo? Amados, pródigo nada mais é do que gastador, esbanjador. Na verdade, seria a parábola do filho esbanjador, do filho gastador. E Cristo dá-nos um exemplo de como o amor de Deus é grande para conosco, mesmo que a exemplo deste jovem, nós abandonemos a presença de Deus, andemos por caminhos errados, damos passos com certeza que não agrada o Todo-Poderoso. No entanto, o amor do Senhor continua, o amor de Deus continua para conosco. O amor do Senhor, irmãos, ele não esfria para conosco. Deus nos ama de forma intensa. O amor de Deus é incondicional. O amor do Senhor é incondicional. Mas muitas vezes, a exemplo desse jovem, nós temos e queremos tomar decisões que não são agradáveis ao Pai, ao Todo-Poderoso. Nós, amados, de forma, talvez, revoltados com aquilo que Deus faz, achamos que melhor é sair da presença do Senhor. Melhor é andar por caminhos estranhos, melhor é procurar outras coisas para nossas vidas. E eu quero falar para vocês, amados, que essa parábola se aplica de uma forma mais comum do que você pensa. Ela é mais comum na vida da igreja, mais comum nas nossas vidas do que parecem.
Às vezes nós olhamos para esta parábola e quantas vezes nós já lemos, já meditamos sobre ela e quantas vezes nós achamos que se aplica apenas àqueles que deixam a casa de Deus, que andam por aí, que somem da presença do Eterno, quando na verdade, se você observar bem, muitas vezes aplica-se à tua própria vida, à minha própria vida. Irmãos, nós precisamos entender que a nossa caminhada com o Senhor, ela precisa ser de satisfação. Uma satisfação constante com Deus. Nós não podemos andar revoltados, insatisfeitos, porque não temos isso, não temos aquilo, ou porque não podemos fazer isso, ou fazer aquilo, porque não podemos frequentar determinados locais, andar com determinadas pessoas. Nós não podemos olhar desta forma, mas sim olhar para aquilo que é agradável a Deus e trazer essa verdade para dentro do nosso coração e vivermos a verdade do Senhor acima de todas as coisas. Esta é a verdade, queridos, esta é a realidade do Senhor. Nós temos a obrigação de olhar para o Todo-Poderoso e deixar-nos mover pelo Espírito Santo do Eterno a cada instante do nosso viver. E quando assim agimos e quando assim fazemos, com certeza seremos completos, porque o Senhor virá, Ele moverá na nossa existência de uma forma grandiosa, poderosa, e teremos satisfação no Senhor. E nesta noite quero que você medite comigo a respeito deste jovem, o jovem pródigo, o jovem gastador, esbanjador, perdulário. E veja se porventura tu não és, quem sabe também, um esbanjador da graça de Deus. O Senhor derrama a sua graça de uma forma tão grandiosa sobre a tua existência. E quantas vezes tens virado as costas para o Senhor e dado passos segundo a tua própria vontade e teu próprio entendimento. Amém? Que nós possamos abrir o nosso coração para ouvirmos a palavra de Deus. Oh, glórias! Amados e revoltados. Irmãos, quando nós olhamos o versículo 17, ouça o que Cristo disse no versículo 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Veja, amados, esse jovem, ele deixou a casa de seu pai, partiu para uma terra distante. Diz a parábola que ele gastou toda a sua parte da herança. Gastou de uma forma dissoluta, de uma forma ímpia, jogou fora, desperdiçou o que tinha, esbanjou o que tinha. E chegou a um ponto que não tinha mais recursos, havia gastado tudo quanto possuía. E ele, no seu momento de dificuldade, dando comida a porcos, ele desejava também alimentar-se da comida dos porcos, mas ele lembrou-se, amados, ele lembrou-se que na casa do seu pai havia muitos empregados. E esses empregados recebiam as bênçãos dadas pelo seu próprio pai. E ele ali, naquela situação difícil. Às vezes nós precisamos parar, irmãos, analisar a nossa vida e deixar-nos tocar pelo Espírito Santo de Deus, porque é assim que o Espírito de Deus faz conosco. Muitas vezes nós estamos carregando uma Bíblia debaixo do braço, um nome de crente na testa, carregamos muitas vezes, quem sabe, uma vestimenta peculiar a crentes, no entanto, nós estamos vivendo longe do Senhor, afastados do Todo-Poderoso, numa terra estranha. E nós olhamos e vemos que as coisas não funcionam, as coisas não dão certas, vemos que a fome enche o nosso coração, é um vazio gigantesco. É tempo, amados, é tempo de olhar para o Todo-Poderoso e entender que na casa do Pai há todo um cuidado, todo um zelo, e voltarmos para essa realidade. A palavra diz que ele caiu em si, e entendeu que ali na casa de seu pai havia um conforto dado aos empregados que ele não tinha por estar distante. Será que você não está vivendo algo semelhante na tua vida? Será que você não afastou-se da casa do Senhor e está andando por caminhos que não é agradáveis ao Todo-Poderoso, mesmo carregando, quem sabe, sobre a sua vida
o título de crente, de cristão, mas é preciso entender, irmãos, se nós não estivermos em contato com o Todo-Poderoso, é impossível que a nossa vida seja completa e que haja alegria na nossa existência. Só é possível sermos felizes com o Todo-Poderoso quando nós estamos na casa do Pai. Se você está distante do Pai, se você está andando por caminhos complicados, como é que você terá a paz do Senhor na tua vida? E esse jovem, ele entendeu que toda aquela situação era fruto da sua dureza de coração, do seu afastamento da casa do Pai. E ele toma uma decisão. Irmãos, nós precisamos tomar decisões na nossa vida. A nossa vida, ela é marcada por decisões. Decisões grandiosas, profundas. Eu tenho que tomar decisões que são marcantes, decisões que são importantes, decisões que podem mudar por completo a minha história, mudar por completo a minha vida. Eu não posso, amados, viver de qualquer jeito, mas sim, eu preciso tomar decisões. No versículo 18, Lucas capítulo 15, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Veja, amados, que interessante. Ele tomou uma decisão. Ele entendeu, teve seus olhos abertos. Ele compreendeu que tudo aquilo que ele passava, toda aquela situação complicada, era fruto do seu afastamento da casa do Pai. Ele havia deixado o conforto do seu lar, havia deixado o cuidado da sua família, ele havia deixado tudo para trás. Ele entendeu que lá fora, longe da casa do seu pai, ele teria oportunidades, teria uma vida maravilhosa, extraordinária, quando na verdade a realidade foi outra. Ele descobriu que o mundo nada tem a oferecer, que as amizades, elas são falsas, elas são amizades apenas aparentes. Enquanto você tem alguma coisa para oferecer, amigos você tem. A partir do momento que você não tem nada a oferecer, amigos você não tem. Geralmente é desta forma. Infelizmente, essa é uma realidade. Com esse jovem foi assim. Enquanto ele tinha dinheiro, enquanto ele poderia arcar com as noitadas, arcar com as baladas, arcar com as festas, enquanto ele tinha condições de bancar aquilo que as pessoas queriam, os amigos estavam ao seu redor. Mas quando o seu dinheiro acabou, a situação ficou difícil. Os amigos sumiram. E eis que ele entende que tudo aquilo era consequência do abandono da casa do Pai. E ele tomou uma decisão, irmãos, ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Eis a decisão. Nós, como servos de Deus, queridos, não podemos viver com o pé no mundo ou curtindo o mundo. Nós temos que tomar uma decisão, e essa decisão é voltar para a casa do Pai e confessar os pecados ao Todo-Poderoso. Ele diz: confessarei os meus pecados, irei e confessarei. Quando você confessa os teus pecados ao Senhor, volta para a presença do Senhor, Ele vem sobre a tua vida, Ele move sobre a tua vida, Ele faz coisas magníficas na tua existência. Irmãos, é preciso reconhecer o nosso estado. Nós temos que reconhecer que muitas vezes estamos longe daquilo que Deus tem para as nossas almas. O fato de nós estarmos dentro da igreja não é o suficiente. Mas é preciso estarmos diante do trono de Deus, é preciso andar com o Senhor, é preciso ter unidade com o Todo-Poderoso, é preciso usufruir dessa comunhão verdadeira, dessa comunhão real com o Criador. É necessário andar com o Pai, amados. E esta foi a decisão desse jovem. Ele entendeu que era preciso reconciliar-se com seu pai, voltar para casa e ali buscar o consolo daquele que tinha consolo para dar. Se você precisa do alento, busque de Deus,
Porque o Senhor é aquele que enche o nosso coração de paz e de alegria. O Senhor é aquele que move na nossa vida. O Senhor é aquele que age de forma poderosa na vida daqueles que se achegam a Ele. O Senhor, amados, tem muito para nos dar. O Senhor quer nos abençoar em todas as áreas da nossa vida. O Senhor quer te fazer prosperar nos teus caminhos. O Senhor quer te fazer prosperar nos caminhos dEle, para que você seja um instrumento útil, para que você fale, para que você testemunhe, para que você possa testificar da presença do Pai na tua vida. E esta é a verdade do Senhor para a nossa existência, irmãos. Esta é a verdade do Senhor. No versículo 19 nós vemos uma grande transformação. O ex-revoltado, não mais um revoltado com a casa do Pai, mas agora sim, um amado pelo Senhor e também um ex-revoltado. E ele diz: já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Queridos, esse jovem entendeu que se ele voltasse para a casa do pai e ali colocasse diante dele e falasse: pai, eu não sou digno de ser tratado como teu filho, mas dá-me trabalho, dá-me um alojamento, acolhe-me. E quando ele chegou e declarou-se ao seu pai, afirmou que já não era digno. Oh, meu Deus, ele chegou ali, amados, vazio de tudo, porque ele entendeu que nada tinha, mas que dependia da misericórdia. Tudo isso aqui é um exemplo de Deus para com a nossa vida. A parábola nada mais é do que uma história contada por Cristo, para que nós pudéssemos entender, para que nós entendêssemos o amor do Senhor para com as nossas vidas. Esse filho pródigo se aplica a cada um de nós. Se você analisar bem a tua vida, se você refletir um pouco a respeito da tua existência, verás que, a exemplo desse jovem, quantas vezes você partiu para terras estranhas? Ele partiu apenas uma vez, entendeu a dureza da vida, voltou para a casa do pai. Mas quantas vezes você tem partido para uma terra estranha? Você tem deixado os caminhos do Senhor. Lá compreende que o melhor é estar com Deus, volta para o Senhor, acerta-se com Ele, mas logo volta-se a revoltar-se e desvia-se da presença do Senhor mais uma vez. Irmãos, é necessário que sejamos pessoas firmes na rocha. Esse jovem entendeu que era preciso voltar ali, sem nenhum tipo de cobrança, apresentar-se diante do seu pai e clamar pela misericórdia dele, clamar para que o pai o perdoasse, para que o pai o recebesse, para que o pai o acolhesse. Nós temos que agir dessa forma, irmãos, dia após dia, nos colocarmos diante do Senhor e falarmos para Ele: Deus, tem misericórdia da minha vida, me perdoa, Senhor, porque somos pródigos, às vezes, dia após dia. Todas as vezes que nós abrimos espaço na nossa existência para o pecado, todas as vezes que nós abrimos espaço para o pecado, é uma forma de revoltar-se contra Deus. Porque você joga fora a graça, a misericórdia, o zelo de Deus. E abraça, irmãos, aquilo que a carne quer, aquilo que o coração deseja. E isso é uma forma de revolta contra o Todo-Poderoso. No entanto, continuamos amados. O amor do Senhor é infinito para conosco. Nós precisamos, a exemplo do jovem, é uma necessidade, queridos, dia após dia, chegarmos diante do Senhor e falarmos: Senhor, não sou digno de ser chamado teu filho. Oh, meu Deus, não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Irmãos, quando há sinceridade no nosso coração, quando o nosso coração é movido pela sinceridade, pela realidade, quando nós nos achegamos de fato ao Todo-Poderoso e falamos e contamos a nossa história para Ele, nós vamos ver, irmãos, que a graça do Eterno é para conosco. O Senhor estende a sua mão sobre a nossa vida. O Senhor estende a sua mão. Mas
é necessário que haja atitudes. Esse jovem, ele estava no mundo, numa vida difícil. Quando ele se deu conta que seu pai poderia acolhê-lo, poderia recebê-lo, ele não ficou apenas no pensamento, não ficou apenas nos planos. Ele teve uma atitude. No versículo 20, e levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Amém? Olha, amados, a atitude. Queridos, a nossa vida precisa ser marcada por atitudes. Atitudes para servir ao Senhor. Atitudes para amar a Deus. Atitudes para obedecer ao Todo-Poderoso. Atitudes para fazer a vontade do Senhor a cada instante, a cada minuto. Atitudes para gostar daquilo que é de Deus. Atitudes para lutar contra o coração enganoso. Atitudes para lutar contra o cansaço que muitas vezes nos abate. Oh, meu Deus! As indisposições que surgem, os problemas que aparecem, oh, meu Deus, como ervas daninhas na vida da gente. Nós precisamos de atitudes, queridos, para que não fiquemos prostrados em casa. Prostrados. Nós precisamos de atitudes. Porque se não formos um povo de atitudes, vamos ficar longe da casa do Pai. Esse jovem reconheceu o seu estado lastimável, reconheceu que a situação estava difícil, que tudo estava complicado, que a sua vida já não tinha sentido, na verdade, nem vida ele tinha. E quando ele lembrou-se do seu pai, e que talvez o seu pai poderia recebê-lo se ele agisse de uma forma correta. E quando ele, amados, tomou a atitude do regresso, regressar à casa do pai. Diz a palavra, olha que interessante. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Oh, glórias! É assim que Deus faz com cada um de nós. É assim que o Senhor faz com cada um de nós. A partir do momento que nós reconhecemos o nosso estado, que nós damos passos em direção ao Todo-Poderoso, a partir do momento, amados, que nós entendemos que a nossa vida necessita estar diante do trono, diante do Todo-Poderoso, e levanto-me do meu lugar, nós nos levantamos do nosso lugar e damos passo em direção ao Todo-Poderoso, passos em direção a Deus. Ele há de nos acolher, porque o Senhor conhece, Ele vê o coração quebrado, quebrantado, o coração arrependido. Deus conhece o nosso coração, Ele conhece as nossas atitudes e Ele está sempre pronto a nos perdoar, pronto a nos acolher, irmãos. Mas é necessário não nos acostumarmos com as misérias que esse mundo tem a oferecer. Porque à primeira vista, tudo que o mundo oferece é bom. À primeira vista, tudo que o mundo oferece é legal. A este jovem também foi assim. Quando ele chegou na terra distante, com dinheiro, com recursos, ele tinha as mulheres, tinha as festas, tinha os amigos, tinha talvez as bebidas, as farras, tinha tudo. Mas com o passar do tempo, irmãos, todas essas coisas foram se acabando, porque a vida é sempre dessa forma, tudo passa. E quando tudo passou na vida dele, lembrou-se que não tinha mais nada. Na verdade, ele entendeu que não tinha mais nada. Ele compreendeu que tudo era passageiro. Caiu, amados, como diziam, caiu a ficha. Ele compreendeu que o mundo nada tinha a oferecer, mas que havia consumido a sua vida, consumido tudo quanto tinha. E tomou uma atitude, regressar à casa do Pai. É interessante o amor de Deus para com a nossa vida, porque dia após dia,
o Senhor nos vê ao longe. Oh, meu Deus! O Senhor nos vê ao longe e Ele estende os seus braços e nos abraça, nos acolhe. Irmãos, entenda o seguinte: todas as vezes que nós pecamos, seja qual for o pecado, você afasta-se da casa do Pai. Você, de forma deliberada, toma uma atitude ruim. Você deixa a casa do Pai e anda por terras estranhas. Mas, ao reconhecermos que estamos em terras estranhas, tomamos atitude. Falamos para Deus: Senhor, sei que não sou digno de estar na Tua presença. Eis a confissão. Sei que não sou digno de estar na Tua presença, mas perdoa-me, Senhor. Oh, meu Deus, acolhe-me. Receba-me novamente. Senhor, tem misericórdia de mim. Oh, Senhor, tem misericórdia de mim. Todas as vezes, amados, que nós nos colocamos assim diante do Senhor e haja sinceridade em nosso coração, o Senhor virá sobre nossas vidas e nos acolherá, nos receberá, nos restituirá a condição de filhos. Esta é uma verdade que nós precisamos estar atentos a ela. Esteja atentos a esta realidade. No versículo 21 diz: e o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Já não sou digno de ser chamado teu filho. No 22, o pai, porém, disse aos seus servos: olha como Deus trata a cada um de nós quando nós nos achegamos a Ele. Quando retornamos de terras estranhas à casa do Pai. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. O Senhor nos veste. Ponde-lhe um anel no dedo. O Senhor coloca um anel de reconhecimento. Somos filhos de Deus. Oh, glórias! E sandálias nos pés. O Senhor calça os nossos pés. E ainda, trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos. Há festas, o Senhor se alegra. Há regozijo nos céus. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Esta é a verdade do Senhor. Esta é a vontade do Todo-Poderoso. Amados, nós precisamos rever toda a nossa vida, dia após dia. Nós precisamos rever, irmãos. Não sinta-se como alguém que já sabe de tudo, está no lugar, é intocável. Não veja a tua vida dessa forma. Mas veja como alguém, vejamos nós mesmos como alguém que necessitamos da graça, do cuidado, do zelo de Deus a cada dia, a cada instante. Porque infelizmente, muitas vezes temos ouvido a nossa carne, dado lugar ao nosso coração, temos andado por caminhos que não agradam o Todo-Poderoso. Quantas vezes fazemos isso porque queremos, ou porque a situação exige. Eu preciso agir desta forma, porque se não for assim, como é que eu conseguirei? Como é que eu vencerei? Amados, a nossa vitória vem de Deus. Não há nada que justifique andarmos pelo mundo, sairmos da casa do Pai para conseguirmos o sucesso sobre a face da terra. Nada justifica, irmãos. Se você quer usufruir do melhor dessa terra, como diz a palavra, achegue-se ao Senhor, ande com Deus, porque Ele tem sempre o melhor para dar. O Senhor, amados, é a fonte das bênçãos. Ele tem as bênçãos para nos envolver, para encher o nosso coração. Ele tem a paz que nos dá esperança. A alegria, amados, de podermos andar com o Senhor. É o Eterno que faz isso na nossa vida. Não são as coisas que esse mundo tem a oferecer. O jovem, ele estava cansado de tudo de bom que tinha na sua casa.
Esse jovem, irmãos, o jovem pródigo, o gastador, o esbanjador, o perdulário, ele estava cansado do melhor que tinha na sua casa, das melhores refeições, das melhores roupas, talvez dos melhores animais, quem sabe o melhor cavalo, o melhor jumento, sei lá, qual era o meio de transporte dele, mas com certeza ele tinha o melhor. Ele tinha o melhor, irmãos. Mas ele enjoou de tudo aquilo e entendeu que lá fora era melhor. E foi e descobriu na prática que o mundo não tem nada a oferecer. Não tem nada a oferecer. O que ele dá, ele toma. Mas aquilo que Deus dá é perene na vida da gente, desde que haja uma comunhão real, uma comunhão verdadeira com o Todo-Poderoso. Eu quero que vocês leiam esta parábola nas suas casas. Leia novamente. E não mais veja como um jovem distante da nossa realidade. Mas talvez coloque-se no lugar desse jovem. Coloque-se no lugar dele. Veja se as tuas atitudes, após ouvir essa palavra, veja se as tuas atitudes não são semelhantes à dele. Se você não tem tomado as mesmas decisões, e eis aí o porquê que você não consegue ficar de pé, quem sabe ter alegria no teu coração, ter a paz com Cristo Jesus, porque é impossível, irmãos, é impossível nós andarmos segundo este mundo, desejando aquilo que o mundo tem a oferecer, e recebermos o mover do Espírito de Deus na nossa existência. A palavra fala de uma forma muito clara que toda sorte de pecado, toda forma de pecado, separa o homem de Deus e te faz em pródigo. Entenda dessa forma. Tudo aquilo que você faz, que fere o teu pai, que evidencia o teu afastamento da casa do pai, gera pecado. E o pecado, ele consome tudo aquilo que o Espírito de Deus faz e fez na tua vida. Só é possível vivermos de fato felizes com o Senhor quando nós nos deixamos vestir por Ele, carregar no dedo o anel dado por Ele, nos pés as sandálias dadas por Ele. Ou seja, o cuidado completo de Deus na nossa vida. Oh, glórias! Deixe-se cuidar pelo Pai. Quando o jovem chegou em casa, o pai, porém, disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa, ponde-lhe um anel no dedo, sandália nos pés, matai o novilho. Deus cuida dos seus filhos. Deus cuida de você. Não te afastes da casa do Pai. Não seja um filho pródigo. Amém? E experimente o cuidado de Deus na tua vida. Aleluias. Oh, glórias! Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela tua graça para com as nossas vidas. Nós te louvamos, meu Deus, e queremos clamar que tu venhas nos acolher continuamente na tua presença, para que nós possamos viver a tua verdade, meu Deus, deixar-nos cuidar por ti, Senhor. Oh Deus, desperta-nos para que sejamos de fato filhos tementes a ti, que te ame acima de todas as coisas, que observe a tua vontade. Senhor, envolva-nos em nome de Jesus. Amém. Mensagem 1103.